Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a disciplina de História, a aula número 41. Sempre com seu material, caderno, lápis e borracha, para você ir fazendo as anotações durante a nossa aula. Hoje, então, nós vamos vamos relembrar algumas memórias de São Bento do Sul, algumas histórias que aconteceram e que foram importantes no nosso município, ok? Então a gente vai conseguir identificar em algumas delas algumas situações que ainda acontecem no nosso município ou que essas histórias, essas memórias influenciam ainda nos dias de hoje. Os objetivos da nossa aula: conhecer histórias e memórias de São Bento do Sul e valorizar a cultura do nosso município. Então essas histórias, essas memórias, elas ajudaram, e ajudam ainda a formar a cultura do nosso município. Por isso é importante a gente conhecer elas. Então vamos lá. Memórias de São Bento do Sul. Em nosso município e em muitos outros, existem muitas histórias que não são contadas nos livros ou que não são conhecidas por todos os moradores do lugar. Então, como a gente já tinha até comentado, algumas histórias elas não estão nos livros sobre a colonização, sobre a formação do município, nos fatos históricos do município, dos colonizadores, das empresas, as primeiras pessoas, enfim. Mas muitas histórias que não estão nesses fatos importantíssimos, nesses acontecimentos, elas também são importantes para os municípios, para a formação do município, para a cultura dos moradores. Então, elas também são importantes serem conhecidas. Então, nessa aula, nós vamos conhecer algumas histórias sobre as memórias de São Bento do Sul. São histórias interessantes, mas conhecidas por poucas pessoas do nosso município. Vamos aprender mais sobre a história do lugar onde vivemos? Então, vamos lá. A primeira delas é sobre a Ponte dos Vieiras. Vamos lá. A família Vieira morava no interior de São Bento do Sul. Era uma família simples e ao lado da sua casa passava o rio São Bento. Uma família que passava próximo precisava passar todas as semanas pela ponte próxima à casa da família Vieira para ir à cidade e vender os produtos que produzia. Então, até agora, a gente conheceu a família Vieira. Ela é uma família muito simples e ela morava ao lado do rio São Bento. Então, para atravessar de um lado para o outro, eles construíram uma ponte. E outra família que morava próximo, então, quando precisava ir até a cidade para vender os produtos que eles produziam, utilizavam essa ponte. Como a ponte não tinha um nome, quem passava por ela dizia que passava pela Ponte dos Vieiras, porque a ponte então tinha sido construída pela família Vieira. Como a localidade não tinha nome e sua referência era a ponte, passou a ser chamada pelas pessoas de Ponte dos Vieiras. Então a ponte e nem a localidade tinha um nome ainda. Então, como a referência daquele lugar era a ponte, as pessoas então começaram a chamar a localidade de Ponte dos Vieiras. A localidade é chamada dessa forma até hoje. É um lugar pouco conhecido na cidade, mas que possui muitas belezas naturais e a tranquilidade que o interior oferece. Então, até os dias de hoje, o lugar ainda é chamado, foi então reconhecido o nome dele como Ponte dos Vieiras. É um lugar mais afastado do centro da cidade e no interior, que tem então bastante natureza e tranquilidade. Praça Getúlio Vargas e as Retretas de Verão. Além de ser um monumento, a Praça Getúlio Vargas, que atualmente se chama Jardim dos Imigrantes, é um importante ponto turístico do município. Na praça já aconteceram vários eventos, mas o mais marcante são as retretas de verão. As retretas acontecem desde o ano 1940, ou seja, mais de 80 anos, nas noites de quarta-feira durante o
verão, por isso são chamadas de retretas de verão, né? Elas acontecem sempre às quartas-feiras durante esse período. Sempre animada pela banda Tremel, a retreta reúne familiares e amigos para se divertir, né? As pessoas se encontram, as crianças brincam na praça, no parquinho, os adultos conversam, se divertem. Em 1944 e 1945, as retretas não podiam acontecer devido ao ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, nesse período, nesses 2 anos, o Brasil então foi para a Segunda Guerra Mundial e nesse período, então, as retretas não foram realizadas. Então, foi nesse período e no período, né, da pandemia que também elas não puderam ser realizadas. Nas outras épocas, nos outros anos, elas sempre aconteceram. Antes de se tornar uma praça, então, como a gente conhece, nem como a gente conhece, né? Ela passou por várias reformas, mas então antes de ser uma praça, o local ele era utilizado como ponto de descanso para carroceiros e tropeiros que passavam pelo município, né? Então, antigamente, o meio de transporte mais comum eram as carroças, os cavalos, as mulas. Então, ali era um local onde as pessoas que chegavam no município descansavam para fazer, né, as atividades que tinham vindo fazer ou também para seguir viagem para outro lugar. O passado de São Bento do Sul. No passado, São Bento do Sul era muito diferente do que é atualmente. Não haviam tantas casas, comércios, carros e movimento de pessoas nas ruas. O modo de vida e as casas eram muito mais simples. Então, a maioria dos municípios passam, né, por muitas transformações ao longo do tempo. São Bento do Sul também. Então, no passado, a gente tinha menos movimento, bem menos moradores. Os automóveis eram difíceis, né, de serem encontrados, não tinha essa movimentação, esse fluxo de carros e motos tão grande como a gente tem hoje em dia. Então, a vida ela era mais simples, não era tão agitada, né? As pessoas viviam de uma maneira mais tranquila. Os carros eram raros, geralmente eram carroças puxadas por cavalos ou burros. As roupas eram confeccionadas pelas mulheres da família, que se vestiam de um modo diferente dos dias atuais. Então, né, hoje em dia a gente sai, vai para o centro da cidade, por exemplo, a gente vê várias lojas de roupas, né, com vários estilos diferentes. Antigamente, né, as roupas eram confeccionadas, costuradas pelas mulheres da família e eram roupas bastante diferentes do que a gente tem hoje em dia. A próxima é a Sociedade Zenhal, também conhecida como Sociedade de Cantores 25 de Julho. Está há mais de 100 anos em funcionamento. Então, essa sociedade fica lá no bairro Dona Francisca, trazendo eventos de importância artística e cultural para os sambentenses, com bailes, festas, saraus, apresentações teatrais e folclóricas, casamentos e a tradicional Festa do Colono. Então, essa sociedade existe há mais de 100 anos, ok? Muitos chamam de Sociedade Zenhal, alguns como Sociedade Cantores 25 de Julho, e os dois nomes, as duas maneiras estão corretas. Então, é um lugar onde se concentra, né, várias festas culturais do município, a Festa do Colono, bailes, apresentações, são feitos casamentos lá também. Então, é uma sociedade bastante importante, principalmente para a comunidade do bairro Dona Francisca. Atualmente, a sociedade e os eventos estão bem diferentes do que era no início, mas procura manter viva a alegria, a cultura e as tradições do lugar e do seu povo, que tem orgulho e permanece fiel à comunidade, né? Então, comunidade que valoriza a sociedade, valoriza a cultura que ela traz. A próxima, a Schlagfest. A Schlagfest é uma tradicional festa alemã do município que acontece todos os anos desde 1961. Na festa, há muita alegria, dança, comida e tradição alemã.
Todos os anos, cerca de 20 mil pessoas visitam a tradicional festa de São Bento do Sul. A próxima, então, Escola do Sertãozinho. No ano de 1944, então quase 80 anos, a Escola Isolada Municipal Estrada do Sertão, onde atualmente é a Associação de Moradores do Sertãozinho. A escola era simples e pequena. Tinha cerca de 20 alunos que estudavam todos juntos. Então, antigamente, não existia o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Todos estudavam na mesma turma, por mais que as crianças tivessem idades diferentes. A professora preparava, materiais diferentes, de acordo com o que cada um sabia, mas todos estudavam juntos. Os primeiros professores, então, dessa escola foram Mário Melo, Enio Xavier, Justina Ruda, José Bertoli, Geraldo Bertoli e Wolfgang Eiselt. Na época, os professores eram responsáveis por tudo na escola, as aulas, os documentos, a comida, a limpeza, etc. Então, tudo que tinha relação com a escola era responsabilidade dos professores. Organizar, limpar, fazer os documentos, a comida para os alunos, tudo eles tinham que fazer. Os alunos passavam por muitas dificuldades, como a falta de materiais e comida. Muitos alunos precisavam caminhar 10 quilômetros para chegar à escola, então precisava de muito esforço, muita força de vontade para estudar, para conseguir chegar até a escola, para ter os materiais, para ter comida, para poder estudar. No dia 7 de setembro de 1976, a escola teve a inauguração das suas novas instalações. Então, em 1976, ela teve uma reforma e foi reinaugurada. Durante a existência da escola, aconteceram muitas situações diferentes. Então, imagina, hoje em dia na escola a gente já tem algumas situações bem inusitadas. Imagina antigamente. Entre elas, foi a chegada de uma aluna que falava apenas o idioma alemão. Já imaginou aí na sua escola chegar um aluno que ele só sabe falar outro idioma? Alemão, inglês, polonês, enfim. Só sabia falar esse idioma, só sabia falar alemão. Para sorte dessa aluna, o professor da turma também sabia falar alemão. E teve muito trabalho, pois ele precisava primeiro ensinar a nova aluna a falar a língua portuguesa, para que depois ela pudesse aprender a ler e escrever. Então, como ela iria aprender a ler e escrever em português, se ela não falava português? Então, o professor teve o dobro de trabalho, que primeiro ele teve que ensinar o novo idioma para ela, para aí poder alfabetizar, para ela poder aprender a ler e a escrever como os outros alunos. O próximo, relógio de madeira. Em 1910, nasceu Alvino Ziebart, na Alemanha. Em 1939, Alvino construiu um relógio de madeira. E quando veio morar em São Bento do Sul, entre 1943 e 1945, trouxe junto o relógio. Esse relógio ele é um relógio diferente. Não existem outros relógios como esse. Em uma ocasião, o doutor Nereu Ramos, que na época então era vice-presidente do Brasil, visitou o município e conheceu o relógio de madeira feito por Alvino. O doutor Nereu Ramos gostou tanto do relógio que comprou e deu de presente para o governo. Então, ele levou o relógio para o governo. O relógio ficou exposto no Palácio do Governo, mas em 2007 o relógio precisou ser consertado. Como Alvino já havia falecido, seu filho ficou responsável por arrumar o relógio. Como era um relógio diferente, as únicas pessoas que sabiam como consertar eram as pessoas que tinham feito. Como a pessoa responsável pela construção havia falecido, o seu filho, que também tinha aprendido como fazer o relógio, ficou então responsável por arrumar. O relógio ele levou 11 anos para ser restaurado, então foi um trabalho muito difícil, muito detalhista. Então, durante 11 anos,
ele foi então restaurado e ele é o único produzido dessa maneira no mundo. Então ele é um relógio único. Os moradores de um município carregam histórias e vivências que dizem muito sobre o lugar em que moram. Conhecer essas histórias nos permite saber mais sobre o lugar onde vivemos e temos a oportunidade de passar elas para outras pessoas também. Então essas histórias, que são passadas de geração em geração, que nós encontramos em algumas situações, que são contadas muitas vezes oralmente, às vezes elas nem estão nos livros, mas elas são passadas de geração em geração, elas são muito importantes para a construção da cultura de um lugar. Então, se você tem contato com uma pessoa mais velha, com um idoso, pergunte, converse sobre essas histórias, sobre as experiências do nosso município, as histórias passadas, que você vai aprender ainda mais. Muito bem, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido mais sobre o nosso município, sobre a cultura do nosso município, as histórias dele e depois, com bastante atenção, bastante capricho, vocês realizam a atividade sobre a aula de hoje. Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!